Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno dos Santos Pascoal, sou formado em técnico em agropecuária e trabalho como extensionista no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Estou locado atualmente no município de Ivaté, Paraná, mas também realizo o atendimento aos produtores rurais dos municípios de Douradina, Icaraíma e Umuarama, todos localizados no noroeste do Paraná. Venho por meio desta videoaula de hoje explicar para vocês sobre a importância da sexagem para a cultura do mamão. A sexagem do mamão é uma das tecnologias disponíveis para aumentar a rentabilidade da cultura do mamão, que seria o desbaste ou eliminação de mamoeiros improdutivos e de plantas que produzem frutos de menor valor comercial. Neste trabalho serão apresentadas informações que permitirão aos produtores identificar corretamente o mais cedo possível o sexo dos mamoeiros, para que possam reduzir as plantas que produzem frutos de menor valor comercial e eliminar as plantas improdutivas, que são normalmente do sexo masculino. A sexagem das mudas é um processo de identificação do sexo da planta, sendo realizada por meio de análise visual da morfologia da flor. Considerando que o mamoeiro possui essencialmente três tipos de flores, as quais originam as plantas do sexo masculino, feminino e hermafrodita, que determinam formatos diferentes aos frutos. As flores hermafroditas formam frutos alongados e as flores femininas frutos arredondados. No entanto, o mercado consumidor de mamão prefere os frutos de formato piriforme ou alongado. A falta de conhecimento dos tipos de flores do mamoeiro em plantios comerciais faz com que ocorra a presença de um número elevado de plantas masculinas e femininas, das quais produzem frutos sem valor comercial ou de baixo valor. Este fato representa uma redução do número de plantas produtivas por área e, como consequência, queda acentuada na produtividade do pomar. Para reduzir o número dessas plantas indesejáveis ou improdutivas, é necessário identificar o sexo das flores na época do primeiro florescimento, que ocorre em média de 2 a 4 meses após o plantio das mudas, e realizar o desbaste. O desbaste das plantas indesejáveis ou improdutivas femininas e masculinas consiste na identificação das plantas hermafroditas e eliminação das demais mudas, quando a mesma se fizer presente na cova de plantio, permitindo assim aumento da produtividade, consequentemente a rentabilidade da cultura. Nesta imagem podemos ver os principais tipos de flores do mamoeiro: as flores masculinas, as flores femininas e as flores hermafroditas. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas. Esta imagem demonstra flores do sexo masculino, onde podemos observar a presença de pedúnculo longo, com grande quantidade de flores. A flor apresenta o tubo estreito e muito alongado, como podemos observar nessa outra imagem, tendo no seu interior os órgãos masculino e feminino, onde o órgão masculino se encontra na extremidade da flor soldado à pétala. Por sua vez, o órgão feminino é muito rudimentar e geralmente estéril, impedindo essas plantas de produzirem frutos. Quando se observa a flor após sua abertura, podemos observar diretamente o órgão reprodutor masculino. Podemos observar aqui uma planta do sexo masculino com suas flores, juntamente com outra planta com frutos conhecidos popularmente como mamão de corda, mamão macho ou mamão de cabo. Esta imagem demonstra flores do sexo feminino, que podem se apresentar de forma isolada ou em número de 2 a 3, localizadas bem próximas do talo das folhas, e são formadas em pedúnculos curtos. São flores maiores do que as masculinas. Nesta outra imagem, podemos observar que as pétalas são totalmente livres até a parte inferior. Internamente, só apresenta o órgão feminino, composto por um ovário grande arredondado, que após sua polinização dará origem ao fruto, obtendo na ponta 5 estigmas em forma de leque,
Quando se observa a flor logo após sua abertura, podemos observar diretamente o órgão reprodutor feminino, com o fruto, totalmente livres das pétalas da flor. Podemos observar aqui uma planta com frutos femininos, de formato ligeiramente ovalados, tendo ao seu lado outra imagem que demonstra a grande cavidade interna em relação à espessura da polpa, que se faz presente nesse tipo de fruto, o que lhe garante um menor valor de mercado. Esta imagem demonstra uma flor do sexo hermafrodita, reunida em grupo composto por pequenos números de 2 a 3 flores, em pedúnculos curtos. São flores menores que as femininas. Nesta outra imagem podemos observar que as pétalas são soldadas na base até quase a metade do seu comprimento. O órgão feminino é constituído de um ovário geralmente alongado, com 5 estigmas em forma de leque na ponta. O órgão masculino é distinguido pela presença de 5 a 10 anteres funcionais, com coloração vermelha alaranjada, como podemos observar na imagem. Quando se observa a flor logo após sua abertura, podemos observar diretamente os dois órgãos reprodutores, masculino e feminino, com as pétalas da flor soldadas ao fruto. Outra característica marcante deste tipo de flor é o seu formato acenturado, quando se encontra fechada. Em caso de dúvida sobre o sexo da planta, o produtor deve realizar a abertura da mesma e observar qual ou quais órgãos sexuais se fazem presentes, evitando assim a perca de plantas hermafroditas em caso de dúvida. Podemos observar aqui uma planta com frutos hermafroditas, tendo ao seu lado outra imagem que demonstra uma menor cavidade interna do fruto do que os produzidos por plantas femininas, portanto com maior valor comercial, decorrente de sua polpa ser mais espessa, representando até 1/3 do diâmetro médio do fruto. Esta densidade maior nos frutos provenientes de flores hermafroditas permite um maior ganho no volume da produção dos frutos a serem transportados. Cruzamentos. A polinização pode ocorrer através da ação do vento, de insetos ou do próprio homem. Com base na identificação de qual cruzamento foi realizado para a produção de sementes dos mamoeiros, os produtores podem decidir quantas mudas plantar por cova, para posteriormente realizar o desbaste quando for necessário, com o intuito de reduzir o número de mamoeiros improdutíveis e indesejáveis na lavoura, visando o aumento da produtividade por área cultivada, podendo ocorrer os seguintes casos de cruzamentos entre os 3 tipos de flores. Flor masculina com flor masculina. Seu pólen de flores de mamoeiros do sexo masculino fecundar flores de mamoeiros do sexo masculino, as sementes produzidas poderão originar 66% de plantas masculinas e 33% de plantas femininas, aproximadamente. A manutenção deste elevado percentual de plantas masculinas em uma lavoura comercial acarretará em prejuízos econômicos para o produtor. Por este motivo, as sementes oriundas deste cruzamento devem ser descartadas. Flor masculina com flor feminina. Se o pólen de flores de mamoeiros do sexo masculino fecundar flores de mamoeiros do sexo feminino, as sementes produzidas poderão originar cerca de 50% de plantas masculinas e 50% de plantas femininas, aproximadamente. Este cruzamento possui um elevado percentual de plantas masculinas e femininas que produzem plantas improdutivas e frutos de baixo valor comercial, acarretando em prejuízo econômico ao produtor, devendo-se evitar sementes oriundas deste cruzamento. Flor masculina com flor hermafrodita. Seu pólen de flores de mamoeiros do sexo masculina fecundar as flores de mamoeiros hermafroditas,
As sementes normalmente produzirão cerca de 33% de plantas masculinas, 33% de hermafroditas e 33% de femininas. Este cruzamento é indesejável em condições de cultivos comerciais, porque dá origem a plantas masculinas improdutivas e plantas femininas com frutos de baixo valor comercial. Este tipo de cruzamento dá origem a sementes de baixa qualidade, sem seleção de material genético de variedades de mamão presentes no mercado. Flor hermafrodita com flor feminina. Se o pólen de flores de mamoeiros hermafroditas fecundar flores de mamoeiros do sexo feminino, as sementes obtidas deverão dar origem a 50% de plantas hermafroditas e 50% femininas. Este tipo de cruzamento também não é desejável em plantios comerciais, devido à excessiva população de plantas femininas. Essas, embora produtivas, produzem frutos de formato arredondado a ovalado, cuja cavidade interna é grande em relação à espessura da polpa, característica que geralmente lhes confere menor valor comercial. Este tipo de cruzamento dá origem a sementes de determinadas variedades de mamão presentes no mercado. Flor hermafrodita com flor hermafrodita. Flores de mamoeiro hermafrodita, ao serem fecundadas pelo seu próprio pólen ou pelo pólen de outras flores hermafroditas provenientes das mesmas ou de outras plantas, produzirão sementes que deverão dar origem a 66% de plantas hermafroditas e 33% de plantas femininas. A grande vantagem desse tipo de cruzamento é essa maior proporção de mamoeiros hermafroditas, que além de produtivos, produzirão frutos de formato alongado, cuja cavidade interna é bem menor que os dos frutos de mamoeiros femininos, o que lhe confere maior valor comercial, consequentemente, uma maior rentabilidade ao produtor. Esse tipo de cruzamento ocorre para a produção de sementes selecionadas de maior qualidade presente no mercado. Desbaste precoce do mamoeiro. Este desbaste pode ser facilmente efetuado a partir do terceiro mês, quando o sexo do mamoeiro é facilmente identificável, observando-se as suas flores com base nas informações deste trabalho. Após o desbaste, deve-se deixar apenas uma muda por cova, para facilitar o controle de pragas e doenças, evitar que as folhas se entrelacem afetando flores e frutos, e reduzir a competição por água, nutrientes e luz. Competição que muitas vezes é responsável pelo crescimento anormal do mamoeiro, favorecendo o tombamento pelo vento. Quando se realiza o plantio com sementes selecionadas oriundas de um cruzamento entre flor hermafrodita com flor feminina, cuja a probabilidade genética é de 50% para cada sexo, podem ocorrer dois tipos de mudas, as hermafroditas e as femininas. Recomenda-se o plantio de 3 mudas por cova, para que se possa selecionar uma muda com as características desejadas. Nesse sistema existem 4 possibilidades de ocorrência na cova de plantio, de acordo com os tipos florais. Assim, o produtor deverá vistoriar o pomar na época da primeira floração e fazer o desbaste das quelas indesejáveis, com o corte da planta rente ao solo, utilizando-se o facão. A primeira possibilidade é de todas as mudas serem hermafroditas. Neste caso, a seleção das mudas deverá seguir o seguinte procedimento: escolher a muda hermafrodita mais vigorosa e eliminar as demais. A segunda possibilidade é de que duas mudas sejam hermafroditas e uma seja feminina. Neste caso, a seleção das mudas deverá seguir o seguinte procedimento: escolher a muda hermafrodita mais vigorosa e eliminar as demais. A terceira possibilidade é de que se tenha apenas uma muda hermafrodita e duas femininas.
Neste caso, a seleção das mudas deverá seguir o seguinte procedimento: eliminar as duas femininas, deixando somente a hermafrodita. A quarta possibilidade é de que se tenha todas as mudas femininas. Neste caso, a seleção das mudas deverá seguir o seguinte procedimento: escolher a muda feminina mais vigorosa e eliminar as demais, para que não se tenha covas perdidas sem produção no plantio. Desta forma, em um plantio comercial, a probabilidade genética será de 87% de plantas hermafroditas e 13% de plantas femininas. Sendo assim, em um pomar com 1.250 covas por hectare, ficarão em média 1.087 plantas hermafroditas e 163 plantas femininas após a sexagem, permitindo assim o aumento da produtividade por área, consequentemente a rentabilidade da cultura para o produtor. Muito obrigado por assistir essa teleaula até aqui. Espero que eu tenha sanado as suas dúvidas a respeito do assunto. Caso tenha gostado do conteúdo apresentado, deixe a sua opinião. Um grande abraço e fique com Deus.